Tudo bem? Vamos ao humanismo. Nós vimos já na nossa primeira aula sobre o trovadorismo, que foi o primeiro movimento literário em que nós tivemos o registro da língua portuguesa em literatura. Agora, o segundo momento que nós vamos estudar aqui nesta disciplina é humanismo. Humanismo por quê? Vejam comigo. É considerada a segunda época medieval, né? Está figurado durante o século XV. E aí nós vamos ter aqui, ó, desde o desaparecimento dos trovadores, as cortes portuguesas passam a viver um reflorescimento cultural que marca a transição entre o trovadorismo e o renascimento do século XVI. Portugal amadurece e prepara-se com o advento das navegações para dar seu maior salto histórico. Então vejam só que momento que é este do século XV. Que momento? Nós temos Portugal, que saiu daquelas lutas para conquistas e reconquistas de terras que nós vimos na aula passada, não foi isso? Que buscaram lá os nobres franceses para ajudar na conquista de terras. Então, passado aquele momento, Portugal se preparava para o maior momento da história de Portugal, que era o momento das grandes navegações. E como é que eles se preparavam para isso? Eles se preparavam com o estabelecimento de universidades, com a pesquisa naval, né? E junto disso estava, então, o florescimento da literatura. A literatura, que antes estava marcada pelas cantigas medievais, os trovadores começam a desaparecer e começam a aparecer os poetas, né? Aqueles que se dedicavam à música ligada à poesia e tal, começam a desaparecer e os poetas, propriamente dito, começam a surgir, tá bom? E que momento é esse? Vejam só, a produção do humanismo em Portugal está ligada à dinastia de Avis. Nós vimos isso nas nossas aulas passadas, que a dinastia de Avis surgiu depois da dinastia de Borgonha. A dinastia de Borgonha com o rei Afonso Henriques, que depois se tornou Afonso I, né? E aí, depois que Dom Fernando, né, se casa com a filha de Dom Fernando, Dona Beatriz, se casa com o rei de Castela, então começa a dinastia de Avis. E vejam aqui comigo, é um momento em que nós vamos ter a crônica historiográfica e prosa doutrinária, que era o que é isso? Era um manual de normas de comportamento para os nobres da corte, né? Então aqui, olha, durante esse reinado da dinastia de Avis, nós começamos a ter mais elementos da prosa literária. E aí são escritas crônicas historiográficas, são escritas essas crônicas historiográficas, o que eram elas? As crônicas eram histórias, né? eram narrativas sobre a história do seu país, só que de uma forma literária, não de uma forma histórica, né? Há essa nuance, esse limite entre a história e a literatura naquele momento. E também eram escritas as prosas doutrinárias. O que eram as prosas doutrinárias? Eram também narrativas que diziam como se deveriam comportar as pessoas na corte, né? Eram, como está dizendo aí o nome, prosa doutrinária. Queriam doutrinar alguém, alguma coisa, tá bom? E vejam aqui comigo. No reinado de Dom Afonso V, no século XV, né, ressurge a poesia, que é, então, separada da música. E essa poesia nós vamos chamar de poesia palaciana, que tem uma tendência humanista, né? Que era a característica dessas poesias palacianas? Eram composições coletivas, né? Não tinha às vezes eram vários poetas produzidas para serem apresentadas nos serões da corte, né? Então, além disso, de sair, né, de desgrudar da música, essa poesia, ela surge também para ser declamada. Agora, em vez de ser cantada, ela vai ser declamada à corte. E junto com essa poesia palaciana, surge
um elemento importantíssimo da literatura portuguesa, que é o teatro. O teatro aqui, neste momento, criado por Gil Vicente, que é quando nós chamamos o teatro vicentino. Vejam aqui. Por que ele é tão importante? Porque é o teatro crítico, né? E às vezes moralizante de Gil Vicente. Até então, o que nós tínhamos a respeito do teatro? Nós tínhamos peças que eram produzidas pela igreja sobre temas da igreja somente. Gil Vicente surge com uma outra proposta, tá? Que nós vamos ver daqui a pouco. Vejam só. Então, para resumir, qual que era a produção literária durante o humanismo? A prosa, que se sobressaem aí as crônicas históricas de Fernão Lopes, a poesia palaciana, que foi depois recolhida no que nós chamamos de cancioneiro geral, e o teatro, especialmente a dramaturgia de Gil Vicente. Né? Então, olha só, repare como nós temos já uma evolução da literatura, que antes era só cantiga. Agora, no humanismo, no século XV, nós já temos 3 gêneros, né? Nós temos a prosa, nós temos a poesia e nós temos o teatro, tá? Então, vamos ver o que era essa poesia palaciana. Ela apresenta poemas de forma fixa, que vocês também já estudaram em teoria 1, tá? Só vou relembrar, o vilancete, né, que é um mote de 2 ou 3 versos e uma glosa de 7. Vão lá retomar o seu material de teoria da literatura 1. A cantiga, que tem um mote de 4 ou 5 versos e uma glosa de 8 a 10 versos. E uma esparsa, que é uma única estrofe com números de versos que varia entre 8 e 17. Esses eram os 3 poemas de forma fixa que eram cultivados durante o século XV no humanismo. E aqui eu trago um exemplo para vocês, de João Ruiz de Castelo Branco, no século XV, Cantiga partindo-se. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhum por ninguém. Então, nós vamos ter aqui um poema, né, que ainda tem uma melodia popular, lá a herança das cantigas medievais. Né? Então, isso aqui é só um exemplo para vocês do que era a poesia palaciana. Tá? Outro exemplo que eu quero trazer para vocês, e aí conversar um pouquinho mais, é sobre o teatro de Gil Vicente. Vejam aqui comigo. Que tinha como modalidades teatrais os mistérios, que eram encenações de episódios bíblicos, os milagres, que eram episódios da vida de santos, e as sotiers, que eram peças cujas personagens, por serem loucas, tinham a liberdade de dizer verdades desagradáveis ao público. Então, eram 3 modalidades, né? De forma geral, eram 3 modalidades de temas que Gil Vicente tratava. E aí, por que é que esse teatro deste teatrólogo ficou tão importante para a literatura portuguesa? Veja comigo. Porque Gil Vicente preocupa-se em retratar o homem em sociedade, criticando-lhe os costumes e tendo em vista reformá-los. Trata-se de uma obra moralizante. Nenhuma classe social escapa à sátira de Gil Vicente. O rei, o papa, o clérigo, a mulher adúltera, todo mundo, o mercador, todos acabam sendo alvo da sátira de Gil Vicente. E eu trouxe aqui para vocês uma pequenina lista das obras, das principais peças teatrais de Gil Vicente. Ele se lança, né, e ele encontra projeção com essa primeira obra aí, Monólogo do Vaqueiro ou O Alto da Visitação.
que ele encena em 1502, né, por ocasião para a rainha Dona Leonor. Então a rainha acaba gostando e encomendando mais peças para ele. Das obras principais nós vamos ter aí Quinta em Farelos, Alto da Alma, Alto da Índia, O Velho da Horta, O Alto da Barca do Inferno, O Alto da Barca do Purgatório, O Alto da Barca da Glória, Farsa de Inês Pereira, O Alto da Lusitânia. Então são alguns poucos aqui nessa nossa pequena lista, poucos exemplos do teatro de Gil Vicente. E que você, estudante de letras, não pode deixar de conhecer, tá bom? Para que vocês se sintam, né, instigados a ler um pouquinho, eu trouxe um trechinho do Alto da Lusitânia para ler para vocês. Vejam aqui comigo. O Alto da Lusitânia, nós vamos ter algumas personagens. O personagem Todo Mundo era um rico mercador. E a personagem de Ninguém era um homem pobre. Beelzebu e Dinato, são dois diabos, tecem comentários espirituosos, fazem trocadilhos, procurando evidenciar temas ligados à verdade, à cobiça, à vaidade, à virtude e à honra dos homens. Lembrando que é uma peça teatral, então tem a estrutura como tal, que vocês já aprenderam. Então, vou ler um pedacinho. Entra todo mundo, rico mercador, e faz que anda buscando alguma coisa que perdeu, e logo após, um homem vestido como pobre. Este se chama Ninguém, e diz: que andas tu aí buscando? E todo mundo: 1000 coisas ando a buscar, delas não posso achar. Porém ando porfiando, porque quão bom é porfiar, buscar, né? E o Ninguém: como has o nome, cavaleiro? Meu ei nome todo mundo, e meu tempo todo inteiro sempre é buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. Aí o outro: eu ei nome Ninguém, e busco a consciência. Beelzebu: esta é boa experiência. Dinato: escreve isto bem. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca consciência e todo mundo dinheiro. E agora, que buscas lá? Pergunta Ninguém. Busco honra muito grande, e eu virtude, que Deus mande que tope com ela já. O Beelzebu: outra adição nos acude, escreve logo aí, a fundo, que busca honra a todo mundo e ninguém busca virtude. Mais uma fala. Ninguém: buscas outro maior bem que esse? Né? Ninguém pergunta: você busca alguma coisa maior do que essa? Aí todo mundo responde: busco mais quem me louvasse, tudo quanto eu fizesse. E eu, quem me repreendesse em cada coisa que errasse. Escreve mais, que tens sabido, que quero um extremo grado, todo mundo ser louvado e ninguém ser repreendido. Tá terminando. Mais um pouquinho. Buscas mais, meu amigo? Busco a vida a quem madê. A vida não sei que é, a morte conheço eu. Escreve lá outra sorte. Que sorte? Muito garrida. Todo mundo busca a vida e ninguém conhece a morte. E mais queria o paraíso, sem mu ninguém estouvar. E eu ponho-me a pagar quanto devo para isso. Escreve com muito aviso. Que escreverei? Escreve que todo mundo quer paraíso e ninguém paga o que deve. Folgo muito de enganar e mentir nasceu comigo. E eu sempre verdade digo, sem nunca me desviar. Ora, escreve lá, compadre, não sejas tu preguiçoso, que todo mundo é mentiroso e ninguém diz a verdade. Então é só um pouquinho aqui, um pequeno trecho do Alto da Lusitânia, para que vocês tenham um pouquinho de vontade de conhecer um pouco mais do teatro de Gil Vicente. O Alto da Barca do Inferno é muito, muito, muito gostoso de ser lido, né? Uma barca, né, que está indo para o inferno e que as pessoas vão chegando.
e querem embarcar na barca que vai para o paraíso, mas acabam tendo que embarcar na barca do inferno. E cada um por um motivo muito cômico e que vocês vão conhecer ao ler o texto do Teatro Vicentino, produzido lá no século XV, no século XVI, e que está presente, muito presente nos nossos dias, e que você, estudante de letras, não pode deixar de conhecer, tá bom? Até a próxima, tchauzinho!